Verdades básicas cristãs. Parte 34. No vídeo anterior, vimos que toda autoridade procede de Deus e que o seu governo se manifesta por meio da sua palavra, de Cristo como cabeça da Igreja e também das autoridades delegadas por ele na família, no mundo e na Igreja. Foi destacado que a vida cristã não pode ser vivida de forma independente, porque servir a Deus exige reconhecimento de autoridade e disposição para obedecer. Além disso, foi mostrado que a rebelião é a expressão do agir independente, contrário ao governo de Deus, e que ela pode começar no coração, nas palavras e nos pensamentos, antes de se manifestar em atitudes. Em contraste com isso, Cristo foi apresentado como o modelo perfeito de obediência, aquele que em tudo se submeteu ao Pai. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Se no vídeo anterior aprendemos sobre a origem da autoridade, as condições para o seu exercício e o perigo da rebelião, agora avançamos para compreender os limites da obediência e a natureza da submissão. Vamos ao conteúdo. Os limites da obediência e a submissão. O reino de Deus é estabelecido sobre a obediência do Senhor Jesus. O reino de Deus implica na execução da vontade de Deus sem qualquer interferência. Ensinando os discípulos a orar, o Senhor disse: "Venha o teu reino e seja feita a tua vontade." A obediência perfeita ocorre na submissão do corpo em relação à cabeça, que representa uma autoridade viva e orgânica. A Igreja deve manifestar a autoridade de Deus. Cada membro vivendo em plena obediência à cabeça, conforme a vontade de Deus. A ação independente de um membro do corpo representa doença, como um câncer. Precisamos obedecer aquilo que todo o corpo vê diante de Deus, e também rejeitar aquilo que todo o corpo rejeita. Devemos ter muita cautela com todo aquele que age de forma independente, seguindo seus próprios desejos e opiniões, sem aceitar a autoridade do corpo e a submissão à cabeça. Mas pode haver um limite para a obediência, como constatado nas ações dos pais de Moisés, das parteiras hebreias, dos amigos de Daniel ou do próprio Daniel ou dos apóstolos. Hebreus 11 verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Êxodo 1 verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. Daniel 3 verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 6 versos 7 e 10. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Atos 5 verso 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda autoridade delegada vem de Deus, e está sujeita a uma hierarquia, cuja autoridade máxima é o próprio Deus. A nossa sujeição é à autoridade, e não ao homem que está investido dela. Por isso a submissão, que é uma questão de atitude, deve sempre ser absoluta. Quanto à obediência, que é uma questão de conduta, pode ser relativa, para o caso de violar uma autoridade superior, ou algum princípio por ela estabelecido. A posição da mulher. 1 Coríntios 11 versos 3 e 10. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, por causa dos anjos. A questão da posição da mulher na Igreja e do sinal de submissão sobre a cabeça está relacionada com o governo de Deus.
Deus mesmo é a cabeça e ele estabelece Cristo como cabeça e depois o homem como cabeça. Um dia, o mundo inteiro reconhecerá que Cristo é o cabeça e que tem preeminência sobre toda a criação. Por isso, todos devem se submeter à autoridade de Cristo. Mas hoje apenas a Igreja reconhece isso. Da mesma forma, Deus estabelece o homem como cabeça da mulher e apenas a Igreja reconhece isso hoje. O governo de Deus é inviolável e a graça não interfere com ele, porém, ao contrário, o sustenta. Ninguém deve subestimar a autoridade do governo de Deus por ter se tornado cristão. Ninguém pode dizer que não precisa mais pagar impostos porque se tornou cristão e cidadão do reino de Deus. Ao contrário, quanto melhor for um cristão, mais ele irá manter e se submeter ao governo de Deus e é isto que significa o sinal de submissão sobre a cabeça. Eu me submeto ao governo de Deus. Na verdade, todos os homens devem ter a cabeça coberta em relação a Cristo. Mas, o privilégio de manifestar de forma visível o governo de Deus sobre a terra é dado às mulheres. As mulheres devem cobrir a cabeça, não apenas por elas mesmas, mas também de forma representativa, pelos homens e por Cristo. Quando a cabeça não está coberta é como se existissem duas cabeças, o que não é possível sob o governo de Deus. A cabeça coberta é um testemunho para os anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus e expuseram suas cabeças. Por isso, Satanás não gosta muito do ensino sobre o véu e tudo faz para que ele não seja ensinado nas igrejas ou que seja considerado como algo cultural, que não mais se aplica nos dias de hoje. Apenas entre os cristãos se requer que os homens tenham a cabeça descoberta e a mulher a cabeça coberta. 1 Coríntios 11 do verso 4 ao 7. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquice também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com um véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A questão de se cobrir a cabeça com um véu é um fato extremamente simples, mas que constitui um testemunho extremamente grande diante de todo o universo, que ninguém deve expor a sua cabeça diante de Deus e que a autoridade e a soberania de Deus estão acima de todas as coisas. 1 Coríntios 14 versos 34 e 35. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Em relação à não permissão da mulher falar à igreja, por alguns entendidas como cláusula de exceção, que se sobreporia à permissão para profetizar e orar sob cobertura, devemos entendê-la, no contexto dos capítulos 10 a 14 da primeira carta aos Coríntios, como se referindo ao não julgamento dos que estão profetizando, ou ao falar desordenado que perturbe a ordem da reunião e não represente-o. Todos podem profetizar ou orar, dentro dos limites de não exercer autoridade sobre o homem ou definir doutrina. 1 Timóteo 2 versos 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.